Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite a todos aqueles que nos visitam esta noite. Sejam bem-vindos à casa que é do Senhor. Convido todos a abrirem a Bíblia no último livro do Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Estaremos considerando agora à noite, com a graça de Deus, a abertura do segundo selo, que envolve os versos 3 e 4, mas eu vou ler do verso 3 até o verso de número 8. Apocalipse capítulo 6, do verso 3 ao 8, diz assim a palavra poderosa do Senhor. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Amém. Vamos orar pedindo, implorando ao Senhor por sua bênção neste momento. Senhor, temos a tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Ajuda-nos neste momento para entendermos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Com certeza nós já nos fizemos a seguinte pergunta: por que tanta violência no mundo? Em algum momento nós fizemos esta pergunta. Em algum momento você fez esta pergunta. E eu espero que no final deste sermão você tenha a resposta, pelo menos em parte. Por que tanta violência neste mundo? Nós estudamos os capítulos 4 e 5 já de Apocalipse. No capítulo 4, o apóstolo João foi levado aos céus para ver ali o trono de Deus. Ele foi levado à sala do trono. Ele foi levado a um local dos céus, um local espiritual, num êxtase, porque ele foi arrebatado. Então ele viu um trono e viu alguém assentado naquele trono. E aquele que estava sentado no trono, ou que está sentado no trono, é aquele que recebeu o louvor, recebeu a glória, a honra de toda a criação. No capítulo 5, João, na continuação da sua visão, viu o Cordeiro, que nós já sabemos que, à luz do Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, palavras de João Batista, o que veio antes do nosso Senhor Jesus Cristo, este Cordeiro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Senhor Jesus Cristo. E então João vê como um cordeiro que, tendo sido morto, mas que agora está vivo, indo em direção ao trono e pegando da mão daquele que estava sentado no trono um rolo. Um rolo onde estavam escritos coisas por dentro e por fora. E neste rolo havia 7 selos. Então João começou a chorar no capítulo 5, vendo que ninguém podia abrir aquele livro e ninguém podia quebrar o selo. E eu disse aos irmãos que, porque o rolo ou o livro sai da mão daquele que está sentado no trono, que é Deus, que governa sobre tudo, então esse livro traz os decretos de Deus. Toda a história da humanidade, de forma bem especial aqui no livro de Apocalipse, a revelação sobre a igreja, sobre o povo de Deus, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. João chorava
porque viu que ninguém poderia abrir aquele livro e quebrar os 7 selos. Expliquei que o significado é de que não havia quem pudesse executar os decretos de Deus escritos naquele livro, quando João ouviu uma voz dizendo: não chora, João, não chora, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu, que é o Jesus Cristo, para abrir o livro e quebrar os 7 selos. Ele venceu para executar os decretos de Deus. Esses decretos de Deus são os decretos de juízo sobre os homens maus e também os decretos de redenção para aqueles homens maus, pessoas más, que são perdoadas em Cristo Jesus e que vão até Cristo, recebendo o seu perdão e tendo a sua vida transformada. São os santos do Senhor Jesus, são os membros da sua igreja verdadeira. O Cordeiro, então, está executando os decretos de Deus. Ao lermos as aberturas dos selos aqui no capítulo 6, nós estaremos nos deparando com os decretos de Deus sendo executados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lembro, irmãos, que tais selos revelam o futuro. O futuro no sentido amplo. Não apenas o futuro como um tempo depois de João, ali alguns anos depois, os preteristas, os que interpretam o Apocalipse nessa linha de interpretação como preteristas, dizem que João viu apenas alguns anos depois da sua vida. Já os futuristas dizem, bom, João viu um futuro, mas não o futuro imediatamente seguinte ao apóstolo João e às igrejas da época, mas um futuro que ocorrerá imediatamente antes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E segundo os preteristas e segundo os futuristas, nós não estamos inseridos aqui nesses versos, a igreja não está inserida aqui. Então, para os preteristas, eles leem a abertura dos selos como algo que ocorreu no passado. Ali com a perseguição do Império Romano, com o aumento da perseguição, outros reinos que se levantam contra a igreja. Para os futuristas, eles estão aguardando a abertura desses selos. Essa talvez seja a linha mais predominante na nossa época. As pessoas entendem Apocalipse assim, por isso elas têm medo de Apocalipse. Elas leem Apocalipse como se o que nós estivéssemos lendo dissesse respeito ao que vai ocorrer ainda no futuro, que ninguém sabe quando vai ocorrer. Para nós, nem futuristas, nem preteristas, nós entendemos que, como já elucidado desde o início da exposição do livro, o que está, e agora muito mais claro com os capítulos 4 e 5, o que nós entendemos é o que está escrito no livro. Existe alguém sentado no trono, e alguém estar sentado no trono significa que este alguém reina e governa. E é esse Deus que governa sobre tudo e sobre todos. E o cordeiro que foi morto, que pega o livro, é aquele que está vivo, ele está de pé. Ele não está morto, ele foi morto, mas ele venceu. E ele está vivo, e ele está executando os decretos de Deus. Portanto, as aberturas dos selos, para nós, significam a execução dos decretos de Deus neste mundo. O Senhor Jesus, o Cordeiro, está abrindo os selos. E João, então, passa a ver as cenas. Eu já disse aos irmãos que Apocalipse não pode ser lido necessariamente em ordem cronológica. Ele não pode ser lido assim. O que João vê são cenas de um filme ou quadros pintados de uma realidade espiritual maior. O primeiro selo que nós estudamos no domingo passado, vimos o Cristo Jesus sentado, ou na figura de um cavaleiro que veio vencendo para vencer. É esse o Senhor Jesus que está cuidando da sua igreja. Não nos esqueçamos de que João escreve aos seus primeiros receptores do livro, que são cristãos no final do primeiro século da era cristã, que estão sofrendo perseguição por parte do império e por parte ainda dos judeus. E o propósito maior do livro de Apocalipse não é colocar medo nos crentes. Pelo contrário, é trazer esperança, é mostrar que o Cristo ele é vencedor e a igreja que o serve também é vencedora com ele.
não obstante as tribulações deste mundo, não obstante a perseguição sofrida pela igreja. Então, João vê esse futuro, irmãos, que num futuro aqui, na linha de interpretação que seguimos, um futuro mais amplo. O que João está vendo de forma bem específica é o período que abrange, o período que abrange, ou que se encontra entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ele está vendo a igreja do Senhor Jesus Cristo crescendo, e ele está vendo ao mesmo tempo, o Senhor está revelando a ele, Deus assentado no trono e Cristo executando os seus decretos. João está vendo o futuro, ele está no final da primeira era, do primeiro século da nossa era, então quase 100 anos depois de Cristo, e ele então vê o futuro e ele vê o que vai ocorrendo com a igreja a partir daquele futuro que ele está vendo. Então, podemos dizer que ele começa a ver os últimos dias dos últimos dias. Essa é uma expressão que aparece desde o Antigo Testamento. E para a linha escatológica do amilenismo, que é a nossa linha, que entende que essa grande tribulação que vai aparecer no versículo 14 do capítulo 7 é esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, João, então, vê esses últimos dias dos últimos dias. Uma expressão que aparece desde o Antigo Testamento e que é inaugurada em Atos capítulo 2 com a descida do Espírito Santo. Então, esses últimos dias são inaugurados ali. O próprio apóstolo Pedro, quando prega o sermão depois do Pentecostes, diz: olha, o que vocês estão vendo, varões, é o que foi profetizado por Joel. E ele cita Joel capítulo 2. E eu derramarei do meu espírito. Nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, em Atos 2 se começam os últimos dias. Ali se dá início à era profetizada pelos profetas do Antigo Testamento. João se encontra no final do primeiro século, então ele passa a ver a continuação desses últimos dias até o último dia dos últimos dias, que nós vamos encontrar ali no final de Apocalipse, novos céus e nova terra, com o triunfo da igreja, a vitória da igreja e do seu Cristo. Deus está sentado no trono. Isso é um ponto importante para nós. Capítulo 4 nós vimos. E por Deus estar sentado no trono, ele é aquele que governa. E como aquele que governa o mundo, ele é aquele que traz juízo sobre os homens maus. Ele traz punição sobre os homens maus. Eu sei que essa é uma verdade, é uma fala que não é bem recebida nos nossos dias. As pessoas só querem o pseudo-amor defendido por elas. Elas não gostam da ideia de alguém governando o mundo e trazendo castigo e juízo sobre o mundo. Elas não gostam disso. Mas essa é a verdade contida nas páginas da Bíblia Sagrada que revelam o nosso Deus. Deus trazendo juízo sobre homens maus é uma realidade revelada desde o Antigo Testamento. Quando lemos o Antigo Testamento, encontramos o Senhor Deus trazendo juízo sobre vários povos. Juízo trazido por Deus sobre a humanidade pecadora, naquele relato do dilúvio. Logo depois encontramos a Torre de Babel, onde homens arrogantes queriam construir o seu império e a sua torre para serem iguais a Deus. E Deus disse: pode parar com essa conversa. Confundiu a língua de todo mundo e trouxe juízo sobre a humanidade. É por isso que há tantas línguas hoje no mundo, por causa da prepotência e da arrogância dos homens de Babel. O Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, duas cidades ímpias, prostitutas, promíscuas, que Deus destruiu. E Deus trouxe juízo na história do Antigo Testamento até sobre Judá e Jerusalém. Cidades que ele amava, cidades que eram do seu povo, mas Deus destruiu por causa do pecado do povo. O juízo de Deus, irmãos, permanece ocorrendo em nossos dias.
E ele acontecerá até o momento da volta do Senhor Jesus Cristo, quando então ocorrerá o grande juízo, o juízo final, o golpe final do Cristo vitorioso. Ele então destruirá os seus inimigos. É este Deus que está sentado no trono. É este Deus que é o Cordeiro. É este Deus que está executando hoje os seus decretos, os seus juízos, os seus castigos sobre os homens maus. O juízo final vai ser descrito lá no capítulo 20. No versículo 11, João dirá assim: vi um grande trono branco. Já vimos esse trono lá no capítulo 4. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. João está vendo lá o juízo final. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. João, repito, está vendo os decretos de Deus sendo executados pelo Cordeiro de Deus. E esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo será de grande tribulação para a igreja aqui na terra. A igreja sofre por causa do Evangelho. E esta tribulação vivenciada pela igreja, é verdade, a igreja, melhor, terá momentos de maior ou de menor tribulação. Refiro aqui este período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É a realidade do povo de Deus. O povo de Deus experimenta perseguições de governadores, de impérios, de homens que se opõem a Deus e, opondo-se a Deus, se opõem à igreja que é de Deus, aos homens e mulheres que servem a Deus com as suas famílias. Para que os irmãos visualizem essa realidade da perseguição, Atos capítulo 8, nós lemos naquele dia, lá no início, primeiros anos da primeira era, da era cristã. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Lá, primeiros anos da era cristã, os cristãos já estavam sendo perseguidos. Homens, mulheres, com seus filhos, com as suas famílias, eram presos, eram lançados no cárcere como se fossem bandidos. Essa é a realidade de João na ilha de Patmos, quando recebe a revelação. Homens que querem ser fiéis a Deus são considerados como bandidos, como ladrões, como homens maus. Homens e mulheres que querem servir a Deus, que querem ser fiéis a Deus, são taxados de estarem contra o governo, de estarem contra o império. E estavam mesmo. Porque nós temos um só Senhor, que é Jesus Cristo. Foi Ele quem nos libertou. Foi Ele quem nos comprou. Essa é a realidade também das igrejas que receberam as cartas aqui mesmo, em Apocalipse. Já estudamos as cartas. E no capítulo 2, veja, com a igreja verdadeira, a igreja santa de Jesus Cristo, que ama o Evangelho
e o seu Senhor sofre perseguição mesmo. Capítulo 2 aqui de Apocalipse, verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Essa é a luta da igreja. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja lá nos primeiros anos, em Atos 2, já estava sofrendo perseguição. 90, 100 anos depois, para quem João escreve a carta, estão sofrendo perseguição. Continuam sendo perseguidos. A igreja continua sendo perseguida. Versículo 13, ainda do capítulo 2. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Crentes estão sendo mortos. Versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Havia aqui perseverança, havia aqui luta. Capítulo 3, verso 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Essa era a igreja evangelizadora. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A opressão, a perseguição está ocorrendo. Versículo 10. Guardaste a palavra da minha perseverança. Por que guardaste a palavra da minha perseverança? Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Percebe? Primeiros anos da igreja cristã, a igreja perseguida. Passam décadas, igreja perseguida. E a igreja perseguida. João escrevendo para a igreja que sofre. E os irmãos perceberam como que, à luz dessa realidade, desses versos, parece que haverá um tempo em que as tribulações serão intensificadas. E aí é o que aparece no versículo 14 do capítulo 7, a grande tribulação. Que para os futuristas, essa grande tribulação ainda vai ocorrer. Num período lá na frente, imediatamente antes de Jesus voltar. Para nós, não. A grande tribulação é agora. Se nós pudéssemos perguntar lá para os crentes lá que foram torturados e presos por Paulo, se era ou não uma grande tribulação, os irmãos acham que eles iam responder. Se pudesse conversar com essas igrejas aqui que receberam as cartas, perguntasse, essa tribulação é grande ou não é? O que os irmãos acham que eles iam responder? É uma grande tribulação. Se nós pudéssemos, e a possibilidade, né? Está o irmão Henrique que trabalha com o Ministério Portas Abertas. Se nós perguntarmos para os irmãos que trabalham e aqueles crentes que estão sofrendo hoje no Oriente, que estão perdendo bens, famílias, pergunte para eles se não é a grande tribulação. Talvez para você não, porque você está no ar-condicionado. Então você diz, não é grande tribulação, não, mas é sim. A escatologia reformada mostra isso, à luz da própria Escritura. A grande tribulação já está ocorrendo. E nós não negamos que parece que haverá um tempo de perseguição maior. Minutos, momentos, tempos antes da volta de Cristo. Nós não negamos isso. Parece que a Bíblia aponta para isso de fato. Até porque quanto mais tempo passa e quanto mais anos passam, mais difícil fica servir a Jesus. Eu costumo dizer que há 20, 30 anos, o discurso era, o mundo vai entrar na igreja. Hoje o mundo já está na igreja, a gente sabe disso. O pecado já está na igreja. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica servir a Jesus, porque a perseguição é maior. Pode até não haver uma perseguição no nosso contexto, no caso,
física, mas há uma perseguição ideológica, há uma perseguição filosófica. O Satanás se levanta contra os princípios da lei de Deus, como fez lá no Jardim do Éden. Não é isso que Deus está dizendo, não. Essa é a tática de Satanás. Não é isso que está dizendo, não. Não foi isso que Satanás disse para Eva lá? Vem cá, Eva. O que foi que Deus te disse? Olha, Deus disse que a gente não pode comer nada aqui, tem uma árvore ali que a gente pode... E nada, rapaz. Não é assim, não. Deus não disse isso. Esse é o método de Satanás até hoje. A palavra de Deus é exposta, a palavra de Deus é lida e Satanás vai no ouvido de alguém e diz assim, não é isso aí, não. Ora, não é isso. Não é isso, é o que então? Há uma perseguição, vai haver um aumento, vai haver uma tribulação maior. E podemos ver isso se compararmos, por exemplo, a igreja antiga, e aqui eu penso na igreja do Antigo Testamento. A visão reformada, a igreja é uma só. O Israel do Antigo Testamento é a igreja de Cristo no Antigo Testamento. Ali havia perseguição? Sim, mas se comparado, se aquele período pode ser comparado com o período de hoje, por exemplo, a nova dispensação da graça, nós vemos que há sim uma intensificação da perseguição ao povo de Deus por pelo menos 3 razões. Primeiro, a extensão geográfica. Enquanto no Antigo Testamento a igreja de Israel era nacional, agora a igreja de Cristo é internacional. Ela é universal. Então, só aí já há uma proporção diferente e maior de perseguição do que lá. A igreja de Cristo, ela está sendo estabelecida em todos os lugares do mundo. É verdade, a tribulação, graças a Deus por isso, ela não ocorre necessariamente no mesmo patamar, no mesmo nível em todos os lugares. Tanto que nós temos lugares mais perseguidos e lugares menos perseguidos. Mas a igreja de Cristo permanece sendo perseguida. Não apenas a extensão geográfica, mas a intensidade também. Agora há torturas físicas, há privação de consumos de bens necessários. Nós vamos ver isso na abertura do próximo selo. Quando haverá ali uma inflação estabelecida para que os crentes não possam comprar, não possam usufruir e ter os bens necessários de consumo. Haverá assassinato de fiéis. E uma terceira razão para nós crermos que haverá uma intensificação da perseguição é o próprio tempo. Porque durante a era da igreja, nós vemos que a perseguição ela se intensifica cada vez mais em determinados lugares. A igreja clama, a igreja chora, a igreja pede, mas ela vai diminuindo. A perseguição é intensificada em determinados lugares. Então, por causa dessas razões, parece tranquilo entender que a perseguição contra a igreja ou a tribulação do mundo será intensificada até o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os versículos 3 a 8 que eu li trazem, irmãos, os sofrimentos que virão sobre o mundo. Os sofrimentos que virão sobre aquelas pessoas e aqueles homens que viram as costas para Deus, que não querem o governo daquele que está sentado no trono, enquanto a igreja progride. Essa é a realidade, tá? Tenham isso em vista. O mundo está atribulado, a igreja sofre a perseguição, há uma pressão, há uma intensificação da perseguição à igreja, porém, a igreja vai crescendo. A igreja vai, eu disse há pouco, em determinados lugares, ela pode até estar diminuindo, está. Mas, de uma forma geral, a igreja tem crescido. Por isso, Jesus disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.
Desde o jardim do Éden, Satanás tenta destruir a criação de Deus. E ele nunca conseguiu. Nunca. E nunca conseguirá. A tribulação é intensificada e, ao mesmo tempo, a igreja vai progredindo, a igreja vai crescendo. É verdade, com muito esforço, com grande esforço. A igreja cresce com muito esforço, por causa da perseguição, por causa da resistência, por causa do ataque que ela sofre. A igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo sofre ataque, ela e o seu reino, isto é, o reino de Deus. Sendo assim, irmãos, os sofrimentos da humanidade são em parte, não esqueçam esse em parte, tá? Os sofrimentos da humanidade, nós não estamos isentos, embora sejamos igreja de Cristo, como também parte da humanidade, não estamos isentos. Eu estou dizendo, os juízos de Deus encontrados no Apocalipse são em parte, tá? Em parte, juízos, né? Os sofrimentos da humanidade são em parte juízos da parte de Deus. Por que juízo? Porque, irmãos, o mal cresce, a maldade cresce. Os povos que rejeitam o evangelho, os povos que se opõem à igreja, crescem também. E nós vamos encontrar os versículos sobre a igreja depois desses versículos sobre o juízo. Veja o verso 9, o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, até o quarto selo, do segundo ao quarto selo, os 3 selos, são de juízo. O quinto e o sexto selo são mostrando a igreja no momento dos juízos que Deus traz ao mundo. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? São os crentes clamando e dizendo, Senhor, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo injuriados, nós estamos sofrendo, alguns dos nossos estão morrendo. Senhor, até quando? A igreja clama ao Senhor nesse momento de tribulação. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam sendo mortos, como igualmente eles foram. Os decretos de Deus são esses: juízo sobre os ímpios, a salvação da igreja. Mas a salvação da igreja não significa a isenção da tribulação. Na verdade, está incluído na tribulação. Alguns vão morrendo, alguns vão sendo mortos, alguns vão sendo presos. E isso faz parte do decreto e do plano de Deus para salvar a sua igreja. O sexto selo, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. João começa a ver o juízo final de novo. A lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os poderosos, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E desesperados disseram aos montes, ao rochedo, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Livra-nos, montes! Veja, o juízo de Deus vai chegar. Ele está ocorrendo e ele vai chegar. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Enquanto a igreja vai se estabelecendo entre as nações, paralelamente, também a iniquidade cresce. A igreja vai avançando e a impiedade cresce. A igreja avança e a impiedade cresce. É assim que é o mundo. Sabe quando Deus levanta homens em um país, a história da reforma mostra isso, e então o evangelho muda, aquela cultura influencia? Pois é, mas isso aí é pontual. Tá? A realidade é que ao mesmo tempo que a igreja cresce, o mundo fica mais iníquo.
É por isso que a teologia que traz a igreja como salvadora do mundo é uma teologia errada. O salvador do mundo não é a igreja, é o Cristo. E a igreja não vai transformar esse mundo. A igreja está clamando pela volta do Senhor Jesus. Para que então haja juízo e tudo que é errado e mal saia. E então o reino de Deus seja estabelecido com o seu povo. Novos céus e nova terra. As nações que rejeitam, que abandonam o evangelho, crescendo na iniquidade, tornam-se merecedoras, tornam-se passíveis de manifestações da ira e do juízo de Deus. Antes mesmo que aconteça o juízo final. Toda maldade, toda ruindade, todo sofrimento na humanidade é juízo da parte de Deus. Mas não é o juízo final. É apenas manifestações do grande juízo que ocorrerá no dia do retorno de Cristo. O que está ocorrendo então é algo semelhante ao que ocorria no tempo de Noé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Em Gênesis 5, Gênesis 6. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. O Senhor chamou Noé e disse: Noé, está uma desgraça a terra. Os homens são maus. Eu vou destruir a terra, Noé. E aí Deus foi gracioso com Noé e disse: mas vem cá, eu vou salvar você, a sua esposa, parte da sua família aí vão entrar, mas eu vou destruir a terra. E Jesus, pregando sobre a sua vinda, dizia assim lá em Mateus, no capítulo 24. A respeito daquele dia e hora, que é a volta do Senhor Jesus, ele disse: ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Deus está trazendo juízo. Deus está julgando a humanidade. E as pessoas estão, nem aí para Deus. A igreja está pregando. A igreja está avançando. Os santos estão servindo ao Senhor. Os santos estão dando testemunho para o mundo. Estão dizendo: o mundo não presta. O mundo está podre. Nós estamos aguardando novos céus e nova terra. E as pessoas estão dizendo que nada. Que nada. Vamos continuar casando, vamos continuar se divertindo, vamos continuar vivendo. Jesus disse: assim vai ser no dia da volta do Filho do Homem. O que temos aqui, irmãos, esses dois versos, versos 3 e 4, na verdade, do verso 3 a 8, do Apocalipse, capítulo 6, o que nós temos aqui é um quadro do aumento da violência do mundo. O Senhor vai trazendo o seu juízo. Mais e mais pessoas resistem ao Evangelho. Mais e mais pessoas se opõem à Igreja de Cristo. E isso não fica barato. Tá? As pessoas se opõem à Igreja, se opõem ao Cristo, se opõem àquele que está sentado no trono, o Deus verdadeiro, com seus 7 espíritos. Mas isso não fica barato.
Deus traz juízo sobre as pessoas. Aqui temos, versos 3 e 4, a abertura do segundo selo. Não há paz, há derramamento de sangue. Veja o verso 3. Quando abriu, quem abriu? O Cordeiro. Lá do capítulo 5. Primeiro versículo, vi quando o Cordeiro abriu, um dos 7 selos. Versículo 3, quando abriu, quem? O Cordeiro. O Senhor Jesus está executando os decretos de Deus. Quando abriu o segundo selo, Jesus está executando os decretos de redenção para a igreja e de juízo para os ímpios. Quando o selo é aberto, então João ouve uma voz do segundo ser vivente, que era semelhante a boi, e diz, vem. E então o apóstolo vê. O que ele vê? Ele vê um cavalo, ele vai aparecer aqui desses 4 primeiros selos, o cavalo, nós já vimos domingo passado, um símbolo de força, terror, guerra e conquista também. Né? Mas aqui é um cavalo, e esse cavalo, João vê, ele é vermelho. A palavra traduzida por vermelho aqui é literalmente cor de fogo, cor de chama. É um vermelhão mesmo. E o fogo, irmãos, tem vários significados, desde a história antiga. O fogo simboliza maldade, simboliza calor de uma batalha, intensidade de uma paixão. Esse é o significado de fogo. E na Bíblia também tem seus significados. No Antigo Testamento, o fogo significa paixão pecaminosa ou adultério, Provérbios 6. Significa também destruição, Deuteronômio 13. Mas pode significar purificação e graça. Nós, hoje pela manhã, terminamos o livro de Levítico. E vimos como o Senhor, por meio do fogo, recebia os seus sacrifícios. Por meio do fogo, purificou Israel, destruindo Nadab e Abiú. Então também tem um sentido de purificação e graça. E tem o sentido de juízo divino, Gênesis 19, Sodoma e Gomorra, quando o fogo destrói. No Novo Testamento, o fogo tem sinal de glória. Atos capítulo 2. Então foram vistas línguas como de fogo. Simboliza ainda a provação no sofrimento. 1 de Pedro capítulo 1. Ele diz, olha, o fogo que ocorre entre vocês é para a provação de vocês, para a purificação de vocês. Mas fogo também significa juízo no Novo Testamento, ainda como aqui, no nosso caso, do versículo 4. Então, o que nós temos aqui é a cor vermelha, um vermelho cor de fogo, como símbolo do juízo da parte de Deus sobre as pessoas. De forma bem clara, o vermelho representa o sangue derramado. Ele representa aqui o pecado entre as pessoas deste mundo. O próprio verso deixa isso claro, quando nós lemos que esse cavalo vermelho tinha o seu cavaleiro, e o seu cavaleiro recebeu o poder, foi-lhe dado, tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Ele tem uma espada, alguns discutem se é uma grande espada, se é uma pequena espada. O que ele tem na mão não é uma espada muito longa, a espada é uma arma, os irmãos sabem. O contexto é de batalha, é guerra espiritual, é Cristo vindo para vencer, destruindo os seus inimigos. Mundo espiritual e mundo real também. Deus traz juízo sobre os homens. E a espada que ele tem aqui é como uma foice, chamado de alfange. É aquela usada pelo Jack Sparrow, Piratas do Caribe. Não é não muito longa e nem muito curtinha. Talvez mais próximo de nós fosse um terçado, né? A gente conhece o terçado. Então, aquele pouco maiorzinho, é essa arma que ele tem. E ele tem, esse cavaleiro, ele tem essa arma para derramar sangue, para tirar a paz da terra. O objetivo dele é, diz o texto ainda, que os seres humanos
se matem uns aos outros. Isso é figura de juízo, de desespero, de maldade, de impiedade. Homens se matando. E aí não precisamos fazer força para ver a cena, não é? Basta comprar um jornal, não que sejamos intérpretes da escatologia com o jornal na mão, mas o jornal nos ajuda. O jornal não se usa muito, basta entrar aí qualquer site de notícias e vocês vão ver ali pessoas sendo assassinadas, mortas, e sem razão justa. Sim, porque há razão justa para matar alguém, não é? Se alguém mata um outro, então esse deve morrer à luz da Escritura Sagrada. É a pena capital, pena de morte. Isso é um motivo justo para que alguém seja assassinado pelas autoridades constituídas por Deus. Mas não é o que ocorre no nosso país. Há uma matança, há um derramamento de sangue por pura impiedade, por puro prazer. Então nós não temos dificuldade de ver esta cena. Homens se matando. E o texto diz que esse cavaleiro, ele foi dado a ele tirar a paz da terra. E aqui eu quero falar rapidinho sobre a paz. Na verdade, essa paz aqui que ele tira é uma paz falsa. Falsa, em que sentido? Os irmãos sabem que as pessoas geralmente pensam que paz consiste em ter muito dinheiro, em ter saúde excelente, um bom plano de saúde, a economia avançando, lugares bonitos, lugares seguros. Ai, que paz, isso é uma paz. Na verdade, irmãos, tudo isso é ilusão. Isso não traz paz para ninguém. O que ocorre então, irmãos, quando vemos conflitos, veja, um conflito de qualquer natureza, mesmo nesses lugares de economia boa, de lugares seguros, quando você vê um conflito ali, qualquer natureza, esse conflito revela que aquela paz é uma paz falsa, é uma paz fingida, é uma paz que não é verdadeira. Então, quando esse cavaleiro, é Cristo quem está executando isso, não nos esqueçamos disso. Então, quando este cavaleiro tira a paz, o que é que ele está fazendo? Ele está expondo a falsidade deste mundo. Ele está expondo a ilusão deste mundo. Ele está dizendo, olha, não tem paz, não tem paz. Por que é uma paz falsa? Porque a verdadeira paz, ela só é encontrada em Jesus Cristo. E a paz que Jesus dá aos seus servos, ela está para além de qualquer circunstância deste mundo. A paz verdadeira consiste no resultado da boa relação com Deus. E essa boa relação com Deus, ela só ocorre na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso ele disse aos seus discípulos, olha, eu dou a minha paz a vocês. Eu não dou a vocês a minha paz como o mundo dá. Não. Porque a paz que Cristo dá é uma paz verdadeira. Sem dinheiro, mesmo sofrendo. Existe uma paz na vida do crente, daquele que ama o Senhor Jesus, que serve ao Senhor Jesus, que está além das circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam. Então, esse cavaleiro tira a paz. A paz que é falsa, porque a paz de Cristo ele não pode tirar de ninguém. A paz de Cristo, os cristãos têm. A paz de Cristo está no coração daqueles que vivem com Cristo. Mas ele tira a paz do mundo, e a paz do mundo é uma paz falsa. Ele tem o poder ele tem a espada, não é? E ele tem o poder de fazer com que os homens se matem. E aqui está a menção à morte, em decorrência de violência. Pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser na rua. O ladrão chega lá, pede o celular, a pessoa não dá e, mata a pessoa, derrama sangue da pessoa. Ainda tem gente que não vê problema nisso. Mas é sangue sendo derramado. Os homens se matando. Homens matando mulheres. Homens matando crianças. Sem mais nem menos. Sem mais nem menos.
pai empurrando a filha da janela, jogando lá, morrendo. E depois fazendo cara de sorriso, solto, como se nada tivesse acontecido. O que é isso, irmão? Isso é juízo de Deus sobre a humanidade. Ou Deus não está sentado no seu trono? Essa é a nossa teologia. Deus está sentado no seu trono, Ele governa tudo. Deus não viu esse não tem nem palavra para dizer, essa maldade desse pai. Me veio à mente agora, não é muito tempo houve esse caso, mas isso é comum no mundo. Podia dar outro exemplo. Mas Deus não está lá em cima, olhando. Não. Ele não é pego de surpresa. Ele está sentado no seu trono e ele está decretando o juízo sobre os homens. Está fazendo a sua igreja avançar. Mas, ao mesmo tempo, ele está julgando os homens. Mas não somente isso. O sangue aqui, ou o homem matar, havendo morte, não apenas no aspecto negativo, né, como consequência do pecado, direto, e aqui eu me refiro a homens estando se matando, pessoas se matando, mas também no aspecto positivo. Quando Deus estabelece as autoridades civis para que por elas haja, sim, morte também. Romanos 13, versículo 4, Paulo diz, a autoridade, e aqui ele está falando de autoridade civil, a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Aí que Paulo diz, porque não é sem motivo que ela traz o que? A espada. A espada não é uma flor, a espada é uma espada. A espada não é um curso pedagógico para tentar tirar o bandido da situação dele. Não, a espada é a espada. O Estado tem esse poder. Se alguém mata deliberadamente o outro, o Estado, Romanos 13, versículo 4, tem autoridade para pegar a espada e... Por quê? Gênesis, capítulo 9. Porque este tirou a vida de alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, este tem que pagar com a própria vida. Sangue por sangue. Só quem tem o direito de tirar a vida é Deus. Ninguém pode matar o outro livremente. E aí a autoridade, ministro de Deus, é Deus executando aquele homem. Então eu dizia, essa morte aqui, ela tem um aspecto negativo de homens se matando como consequência direta do pecado, mas tem um aspecto positivo que existe a morte por causa do pecado. O Estado, ele foi estabelecido por Deus por causa do pecado. Tudo isso, irmãos, ocorre, e aí eu me refiro ao juízo de Deus, tudo isso ocorre debaixo do senhorio de Cristo. O Cordeiro do capítulo 5, que abre os selos e que executa os decretos deste mundo. Essa é a figura que deve trazer alegria ao nosso coração. Aqueles que amam ao Senhor Jesus, que servem ao Senhor Jesus, que buscam na dependência do Espírito Santo servir ao Senhor Jesus com toda a fidelidade e que são perseguidos, esses vendo o seu Senhor, decretando o seu juízo, isso traz alegria, isso traz paz, isso traz segurança, isso traz esperança, isso traz motivação para que a igreja permaneça avançando no reino de Deus. Qual é a figura aqui? O Cordeiro decretando. Qual foi a figura na abertura do primeiro selo? Um cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, ele é rei, e ele saiu vencendo e para vencer. Essa é a figura aqui. E vejam, um avanço para a vitória, porque há uma guerra espiritual, um avanço para a vitória, irmãos, em contexto de guerras, exige derramamento de sangue. É uma carnificina mesmo que ocorre no contexto de guerra. Não tem flor na guerra. Tem morte.
E Cristo está guerreando. Ele é o cavaleiro lá do primeiro selo. Ele vem com o seu arco. E ele vem vencendo. E ele vem para vencer. E ele vai vencer. E ele já está vencendo. Porque ele está decretando o seu juízo. Por meio das mortes, irmãos, que ocorrem por causa do pecado, como já dito, Jesus expõe a falsa paz deste mundo. Mas ele a expõe com que propósito? Ele traz esse juízo, as pessoas estão se matando, pessoas são mortas aí, Deus está no trono, o Senhor está executando isso, está expondo, olha, não tem paz no mundo. Com que propósito? Para que nós entendamos, nós, a igreja de Cristo, e aqueles a quem o Senhor for acrescentando, todos aqueles que se achegarem a Cristo, para que nós entendamos que há necessidade de verdadeira paz. Que a paz não é deste mundo. Nós não devemos buscar a paz deste mundo. Devemos tomar cuidado com isso. O contexto, à luz da Escritura Sagrada, é de guerra espiritual. O Cristo lutando. Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios, ele não menciona essa realidade? Uma luta espiritual. Armas que devemos usar, que não são armas carnais, mas espirituais. Por que Paulo fala de armas espirituais? Porque ele fala de um capacete, que não é um capacete que fica aqui na cabeça para proteger, senão a salvação. Porque ele fala de um escudo, que não é para proteger aqui o peito, mas a fé. Porque ele fala de sandálias, que não é para proteger o pé de pedra, mas é para o evangelho da paz, para sair e anunciar o evangelho. Porque essa é a realidade espiritual na qual nós estamos inseridos. Essa é a guerra espiritual. E Paulo diz que nós devemos usar as armas espirituais para que nós não sejamos atacados pelos dardos inflamados, né? do diabo, do demônio. A guerra é espiritual. E a nossa motivação e a nossa alegria é: nós temos alguém que está lutando por nós. É Ele que está sentado no trono, como cordeiro, que está executando os seus decretos. 3 coisas que eu quero que fique para vocês, de tantas coisas que foram ditas aqui, muitas delas não ficarão na cabeça de vocês, mas pelo menos 3 eu quero que fique. Primeiro, não existe paz verdadeira no mundo. Não existe. Quando estiver tudo bem, desconfie. Quando vier um político prometendo tudo, paz, desconfie. Desconfie. Não há paz neste mundo. Verdadeira, não. Há um conflito real entre Deus, a sua igreja, e Satanás e os seus servos. Esse é o conflito real onde nós fomos colocados. Por isso que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, combate o bom combate. Combate. Sofre, Timóteo, as aflições. Seja um bom soldado. Paulo, antes de morrer, disse: eu combati o bom combate. Esse é o combate onde você está estabelecido como crente. Não há paz verdadeira no mundo. Há um conflito neste mundo entre Deus e Satanás, entre a igreja e os servos de Satanás. Deixa eu dizer ainda uma coisa para vocês, para aqueles que ainda não conhecem. Não é uma guerra de inimigos de igual poder, tá? Não é uma guerra para ver quem vai vencer. É uma guerra onde já existe um vencedor e um derrotado. A gente só está esperando acontecer o juízo final e o inimigo ser derrotado. Por que Deus ainda não destruiu? Porque Ele ainda quer salvar você. Por isso que Ele ainda não destruiu tudo. Ele ainda quer rebanhar para si as suas ovelhas todinhas, para que você não se perca. Então, depois sim, depois Ele vem e vai trazer o juízo. Então, a primeira coisa, não esqueça disso, não existe paz verdadeira no mundo. Segundo lugar, Deus está julgando o mundo. A maldade, a impiedade e todo tipo de pecado neste mundo.
As pessoas não querem Deus, elas se opõem à igreja verdadeira de Cristo. Basta você falar a verdade. Fale a verdade para ver se Satanás não vai se levantar sobre você. Fale a verdade da Bíblia Sagrada para ver se alguém não vai se levantar contra você. É só fazer isso. Mas Deus, irmãos, não ficará calado. Deus não ficará parado. E não é só que ele não ficará parado e não estará calado. Ele não está quieto. Deus não está em silêncio. Deus não está olhando lá e só observando tudo. Não. Ele está julgando o mundo. Ele está trazendo juízo. Ele está fazendo a sua igreja avançar. E junto com essa, em terceiro lugar, Jesus está vencendo a guerra. Pode estar havendo uma diminuição dos cristãos, é verdade. Lá no Iraque, está havendo uma diminuição. Se pegar uma tabela lá da igreja pesquisa, você vai ver, ano tal era isso, ano tal era isso aqui, ano tal era isso aqui, ano tal era isso aqui. Sim, é verdade. Pode estar havendo, e está havendo uma diminuição dos cristãos em alguns lugares no mundo, porque eu disse no início, o grau de perseguição é maior ou menor, dependendo do local. É verdade. Está havendo uma diminuição dos cristãos em alguns lugares. E esses devem ser alvos das nossas orações, das nossas contribuições, porque são irmãos em Cristo. Mas, irmãos, a promessa de Deus não falha. A promessa de Deus não falhará. Capítulo 5, versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Essa é a promessa. O Senhor não falha. Jesus está vencendo e ele não vai falhar. Capítulo 7, que ainda vamos estudar se Deus quiser. Depois destas coisas, João escreve, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, palmeiras nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Nosso Deus não falha, e ele não falhará. Jesus está vencendo. A igreja vai avançando, ao mesmo tempo vai sofrendo perseguição. A impiedade cresce, a maldade cresce, Deus vem julgando a humanidade. E repito, Jesus está vencendo. E ele vai vencer. Ele está vencendo e vai vencer. Deus não falha e Deus não falhará. No finalzinho do livro, nós vamos ler no capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, toda linda, bonita, como noiva adornada para o seu esposo. Então, João, ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E vejam, Jesus está vencendo, ele vai vencer, Deus não falhará, Deus não falha, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Jesus está vencendo. O juízo está acontecendo porque Jesus está lutando. Deus não está quieto, Deus não está parado. Deus está vendo tudo o que os homens fazem contra ele e contra a igreja. E ele vem trazendo juízo sobre a humanidade, porque ele vai levar a sua igreja, ele vai levar o seu povo, ele vai enxugar as nossas lágrimas, ele vai nos consolar, a nós que queremos ser fiéis a ele. E louvado seja o Senhor por isso. Não existe paz verdadeira no mundo. Deus está julgando o mundo e Jesus está vencendo a guerra. Amém. Vamos ficar de pé.
Peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico.